A paz de Jesus esteja com vocês, irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal. Queria dizer que nós vamos começar as postagens de vídeos, de conteúdo sobre Jesus, sobre a Bíblia, curiosidades bíblicas, vídeos geral sobre a palavra de Deus. E para que essa palavra chegue a mais corações, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, que se inscreva, que curta o vídeo, que compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que a palavra possa impactar cada dia mais pessoas. Irmãos, vocês já ouviram alguém falar a expressão "os humilhados serão exaltados"? Eu tenho a certeza que você já ouviu alguém dizer isso. Mas será que Jesus realmente disse isso? Ou as pessoas entendem o que Jesus nos disse de maneira errada? Vamos analisar o que o texto bíblico nos diz. Parábola do fariseu e do publicano no livro de São Lucas, capítulo 18, no versículo 14, nos diz assim: Digo-vos, este voltou para casa justificado, e não o outro. Pois todo aquele que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Essa parábola do fariseu e do publicano é uma história que Jesus nos conta sobre dois homens que estavam rezando. O fariseu, que era um religioso da época, o mestre da lei, estava rezando, se exaltando, falando das coisas que ele fazia, se colocando acima das demais pessoas e julgando o publicano que ali estava no templo, enquanto o publicano, que era um cobrador de imposto da época, uma pessoa que não era bem vista pela sociedade, não era uma pessoa de muitos amigos, mas naquele momento estava se reconhecendo pecador diante de Deus. Repare que o fariseu se achava santo, se achava melhor que os outros, enquanto o publicano se reconhecia pecador e se humilhava diante de Deus. E quando nós vamos analisar a passagem, essa parábola, nós podemos observar que só alcançou o objetivo daquela oração aquele que se reconheceu pecador e se humilhou diante de Deus. A palavra de Deus nos diz lá em 1 Pedro, lá no capítulo 5, no versículo 6, a palavra nos diz assim: Humilhai-vos, pois, diante da poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo oportuno. Lá em Mateus 23, no versículo 12, a palavra nos diz assim: Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Então, na verdade, irmãos, é que Jesus não disse que os humilhados serão exaltados. Até porque você ser humilhado nessa terra não é sinal de humildade. Você pode ser humilhado aqui nessa terra sendo um soberbo. O ensinamento que Jesus nos traz nessa palavra do fariseu e do publicano é que aquele que se humilhar perante ele, aquele que se reconhecer pecador, aquele que reconhecer que é dependente da graça dele, esse sim será exaltado por ele no final dos tempos. É isso que Jesus quis dizer. Ou seja, aquele que se humilhar diante de Deus, aquele que se vê dependente da graça que vê dele, se reconhecer pecador, esse será exaltado no final dos tempos. Quando você olha para a sua vida, você se enxerga mais como um fariseu que rezava falando com Deus tudo o que ele fazia, que pagava dízimo, que jejuava, um homem que julgava o próximo, enfim. Ou você se enxerga mais como publicano, que sendo um pecador, se reconheceu nessa condição e diante de Deus reconheceu que tinha necessidade da graça de Deus na vida dele. Irmãos, que cada um de nós tenha a atitude desse publicano, que diante de Deus nós nos humilhemos para que ele possa nos exaltar no final dos tempos. Então não, irmãos, os humilhados não serão exaltados, mas sim aquele que se humilhar perante Deus será exaltado por ele no final dos tempos. Amém? Então fiquem com Deus e fiquem ligados no canal que já teremos o próximo vídeo. Até lá!